Conceição a categoria de igreja no ano 2014. Eu louvo a Deus porque no primeiro ano que eu vim para cá, né, não sei se vocês lembram, eu estive aqui e falei: o propósito é 2012 Piabetá vai à igreja e 2014 Conceição vai à igreja. E glória a Deus, porque nós cremos que isso não ocorrerá na vida da igreja e será de grande bênção para nós. Glória a Deus, porque Deus não tem que deixar que a palavra caia por terra. Prepara o teu coração para ouvir uma palavra poderosa, porque Deus vai falar com você. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Deus nosso Pai, muito obrigado pela vida do pastor Rosinei, pelo seu desprendimento, Senhor, de vir até aqui, pregar a tua palavra, Senhor, e amar a este povo. Como diz, Senhor, o apóstolo Paulo, que mesmo estando longe, ele se fazia presente. E nós temos visto e ouvido isso, Senhor. Quantos ensinamentos foram deixados e exemplos também. Pai, guarda cada dia a vida do teu filho e o ministério onde ele tem desenvolvido lá em Cabo Frio. Que ele seja próspero e abençoado. E, Senhor, que a tua palavra, que agora será ministrada a nós através da sua vida, Senhor, seja de grande poder para nós e mude a nossa mente e o coração para sermos cada dia mais semelhantes a Jesus. Muito obrigado por sua vida e assim da sua família. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. Quero agradecer ao pastor Natanael, sempre tem uma palavra de carinho, ao presbítero Dinho, pelo convite, aos irmãos, pelo convite. Me sinto privilegiado de estar aqui nessa data tão importante, 30 anos da igreja aqui em Conceição. E querendo ou não, também faço parte um pouquinho da história. Foi 8 anos que nós passamos aqui. Eu estou muito feliz mesmo de poder ver. Mas só 3 anos que eu saí, mas já vi, olhando aqui pelos pré-adolescentes, já vi crescer, os filhos de Gelson cresceram, e outros, que eram bem menores. E poder ver a igreja também crescendo dessa forma, eu acho muito importante isso, quando a família é criada no caminho do Senhor, e os avós, depois os filhos, netos, bisnetos. E eu louvo a Deus que essa igreja é uma família, uma grande família. Além de ser construída de famílias, também é uma família. Eu sempre me senti muito acolhido aqui nessa igreja, sempre me senti muito amado. Louvo a Deus por ter com um período de muita amizade, muita camaradagem, nós, os presbíteros, diáconos, todos os irmãos. E eu louvo muito a Deus mesmo pela oportunidade de estar aqui, ver o presbítero Inácio, firme, e também estou feliz de ver os irmãos aqui do Barão do Iriri, no Orlando, presbítero Anderlei, todos os irmãos ali, os irmãos de Piabetá, os de Piabetá, e todos os irmãos aqui de Suruí. Fico muito feliz de estar aqui. Amém, irmãos? Amém. A gente está comigo, a minha esposa, eu louvo a Deus que ela sempre tem estado comigo nessa luta, nesse ministério. Que ano que vem nós vamos fazer 25 anos de casados. E no ministério também. Tem que dizer que nós foi um casamento conjunto, casamos com o ministério e casamos um com o outro também. Ela está comigo, os meus filhos não podem estar, mas também já crescem, já não andam mais com a gente, já 20 anos, de 8 a 24. E eu estou feliz, muito feliz de estar aqui. Eu quero compartilhar uma palavra com os Senhor, com os irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Ontem, não sei se você sabe que dia foi lembrado ontem, dia da Bíblia. Que bom que vamos lembrar. Eu ainda me lembro que dia da Bíblia sempre era um dia muito lembrado, muito comemorado, grandes festas, E dos anos para cá, esse dia tem se passado assim muito esquecido, E eu quero compartilhar uma palavra hoje, baseada exatamente na grande revelação de Deus. Vamos ficar de pé para a gente ver esse texto, esse capítulo, Salmo 19. Louva a Deus por ver o presbítero Dinho, a sua esposa. Nós temos visto Deus abençoado, eles crescerem no Senhor. O presbítero Marcos.
Márcio, também a Jane, e tantas pessoas aqui que eu batalhei. Louva a Deus, irmãos, por vê-los, né, no Senhor, e o pastor Natanael. A gente é pastor itinerante, irmãos. Então, uma hora a gente está aqui, outra hora está ali. E eu sempre fico feliz quando eu lembro da igreja de Suruí, né? Porque eu sei que Deus colocou. A gente é pastor e aí você acaba ficando um pouco pai também, você acaba tendo carinho, às vezes vidas que você evangelizou, levou as águas, viu os diáconos, viu os presbíteros. Eu já passei por várias igrejas e eu louvo a Deus, né? Que Deus tem cuidado dessa igreja, né? Tem colocado um pastor para cuidar dessa igreja. Às vezes a gente fica. Já passei por alguma igreja aí que às vezes eu fico preocupado, né? Sabe como é que estão aquelas ovelhas, como é que estão sendo cuidadas. Eu sei que Deus tem um cuidado especial pelos irmãos, né? E tem colocado o pastor para cuidar dos irmãos. Salmo 19. Eu sou encantado com esse salmo. Ele diz assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde a extremidade dos céus, o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestar o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me todos que lhe são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Feche seus olhos, irmão Rita. Amém? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor este momento. Eu quero apresentar a minha vida a Ti, declarando que eu dependo inteiramente de Ti nesse momento. Eu quero te pedir que o Senhor nos ministre, nos fale através dessa palavra. Queremos ser abençoados através da Tua palavra. Eu oro e já te agradeço pela fé em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu quero falar sobre a grandeza da revelação de Deus. Eu quero pedir a sua atenção para isso. Esse salmo, ele é um lindo poema, um hino a Deus. Ele é um hino a Deus como o Criador da natureza e o doador da lei. Esse salmo, ele também é conhecido como o salmo dos dois livros, porque a primeira parte apresenta a Deus se revelando no domínio criado, que nós podemos chamar de revelação geral de Deus. E a segunda metade desse salmo apresenta a Deus se revelando através da palavra, que é a revelação especial. Então esse salmo se divide na revelação geral e na revelação especial. Revelação geral através da criação e revelação especial através da palavra. Irmãos, o mundo já conheceu e o mundo conhece grandes oradores. Já conheceu um grande orador, um dos grandes oradores da história do Brasil, chamado
chamado Rui Barbosa, e conhece o outro considerado um dos grandes oradores, Cid Moreira, e tantos outros grandes oradores. É muito bom você poder ler, ouvir uma palavra, né, sendo falada por alguém que tem uma bonita voz. Mas, irmãos, ninguém, nenhum outro orador pode se igualar a Deus em sua eloquência. Deus, ele fala, e ele fala com tal eloquência que somente os insensatos deixam de reconhecer a sua existência e de se render à sua voz. Este salmo, ele une apropriadamente as duas maneiras pelas quais Deus se revela ao homem. Deus, ele tem um desejo muito grande de se revelar ao homem. Deus, ele quer se revelar ao homem, porque a revelação de Deus ao homem, ela é fundamental na vida de um homem. E Deus, ele quer se revelar. Esse salmo, ele une essas duas maneiras pelo qual Deus se revela, né? Revela-se a si mesmo ao homem, que é a revelação geral, como eu já disse, na sua criação, e isso está no versículo 1, versículo 6. E a revelação específica na sua palavra inspirada, que está do versículo 7 ao versículo 14. Eu queria que você pensasse junto comigo sobre essas duas revelações de Deus. A revelação geral. Vamos pensar sobre a revelação geral de Deus. A primeira metade do salmo, ele descreve teologicamente a base e a extensão da revelação geral de Deus. Davi, ele afirma que o projeto e o poder cósmico do universo coloca a resplandente glória de Deus em evidência. Ele começa dizendo isso: os céus manifestam a glória de Deus. Aleluias! Que coisa linda! Os céus manifestam a glória de Deus. Aleluia. Os céus proclamam, os céus anunciam a glória de Deus. Essas palavras, irmãos, elas usam a força do texto grego, do texto hebraico, indicando que uma ação progressiva significa que os céus revelam todos os dias, é uma ação progressiva. A natureza todos os dias revela Deus, está revelando Deus. Glória a Deus por isso. É uma ação progressiva. A glória de Deus está sendo consistentemente demonstrada. Aleluia. Pelo mundo ao nosso redor. Se nós olhamos para o céu, vemos as estrelas, as nuvens, todos os lados que nós olhamos, podemos ver Deus se revelando através da criação. Os céus e o firmamento anunciam e proclamam a glória e as obras de Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, o versículo 1 nos fala que é uma revelação muito clara, muito clara. Você foi criado com a capacidade de olhar para cima, erguer os olhos e ver a mão de Deus nas estrelas, no esplendor do sol. A palavra homem no grego, segundo os estudiosos, significa antropos, significa o que olha para o alto, o que vê o alto. Significa que Deus nos fez com essa capacidade de poder contemplar a sua criação e poder adorá-lo. Queridos, Deus pôs as suas impressões digitais na obra da sua criação. Aleluia. Os montes, os prados verdejantes, as aves dos céus, os peixes do mar, os animais que percorrem o campo. A terra está cheia da vontade de Deus. Os céus resplandecem a glória de Deus. Aleluia. Deus se revela na criação. Mostra quem vocês são mesmo, né? Quanto verde, quantas aves, à noite, quantas estrelas lindas. Você pode ver Deus nisso. Você consegue enxergar a revelação de Deus na criação. Glória a Deus. É muito claro. Versículo 2 diz outra verdade. É uma revelação constante. Constante. Cada dia é um tempo único
Deus fala através da natureza de uma forma diferente. Aleluia. É muito ruim você ouvir o mesmo discurso todos os dias, não é? Mas Deus não é monótono. Deus, Ele tem um novo discurso a cada dia através da sua criação. Mas o versículo 3 diz que é uma revelação sem linguagem. Sem linguagem. A voz da natureza não é articulada em palavras. O discurso não é dirigido aos ouvidos, mas é um discurso dirigido aos olhos. Deus fala para que nós possamos ver. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele é criador antes de ser redentor. Deus é capaz de entregar a mensagem essencial sem o uso de uma única expressão verbal. Se eu subisse aqui e não falasse palavra nenhuma, vocês não poderiam entender, por mais que eu usasse outros meios. Mas a forma mais fácil, mais simples de vocês me entenderem é porque eu estou falando, é porque eu estou verbalizando aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas Deus não, Deus Ele fala, Ele nos fala aquilo que é importante e essencial, sem precisar usar uma única expressão. Aleluia! Pela comunicação não verbal, pessoas de todas as culturas, de todas as línguas, têm a capacidade de entender que o Deus Todo-Poderoso exige toda a sua magnificência. Aleluia! O pagão é indesculpável se não perceber as coisas invisíveis de Deus presentes através das obras. Sol, lua, estrelas são pregadores itinerantes, são apóstolos em suas trajetórias de confirmar aqueles que atentam para Deus, e são juízes a fim de condenar aqueles que adoram ídolos. Sol, estrelas, pregadores itinerantes. Amém, irmãos? Hoje o sol pregou para nós aqui, né? Hoje estava muito calor, e o sol foi o pregador hoje, né? Para nós aqui. Ele pregou forte mesmo, ele queria dar uma mensagem forte para nós hoje. Mas é possível que amanhã ele não esteja mais aqui, na sua itinerância, ele esteja falando, mostrando que existe um Criador em outro lugar. Talvez amanhã seja chuva, não sei se você está querendo chuva, mas é Deus que determina, é Ele que nomeia, né? Itinerância sim, é alguém que nomeia, alguém assim, não é pastor? Então amanhã pode ser a chuva, mas eles são pregadores que pregam sem palavras. A voz que chega do céu dirige-se a todos os povos, aleluia, que falam a uma multidão de línguas. Deus fala através da criação, e pessoas em qualquer lugar do mundo, falando qualquer um dos cerca de 12 mil dialetos e línguas diferentes que existem, podem ouvir a voz de Deus sem nenhuma palavra. Aleluia. Nenhum ser humano pode escapar do testemunho da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. Aleluia! E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Glória a Deus! Aleluia! Como que o ser humano pode se prostrar diante de um ícone, de uma imagem? Mas a gente percebe que lá na Índia existem seres humanos, homens, se prostrando diante de ratos, diante de uma vaca, não é? Diante de um pedaço de pau, perto de nós, perto da gente às vezes. Quando nós não precisamos de nenhuma imagem, nenhum ícone, basta nós chegarmos ao ar livre e começarmos a olhar para o céu, e nós vamos ver que existe um Deus muito maior, Glória a Deus! existe um Deus muito grande, muito maior, infinitamente maior, que está nos falando todos os dias: eu existo, eu sou grande, eu sou incomparável, eu sou inestimável. Creia em mim e veja. Glória a Deus! Aleluia! A comunicação é silenciosa, mas é eficiente, sendo compreendida por todos os homens, em todos os lugares. Versículo 4 fala outra verdade.
é uma revelação universal. Nenhum homem pode ficar fora do alcance dessa revelação. Ela ultrapassa todas as barreiras. Ela penetra em todas as nações, povos, etnias, dos grandes centros urbanos até aqueles que vivem embrenhados nas selvas mais espessas. Todos, sem exceção, sem distinção, são alcançados pela eloquência da revelação de Deus através da natureza. Aleluia. Versículos 5 e 6. É uma revelação majestosa. Deus não apenas se revelou, mas Ele faz isso com muita exuberância. Sua comunicação é muito bela, é muito pomposa. Quem pode criar do nada bilhões e bilhões de mundos estelares? Quem pode criar o romantismo do entardecer, o mistério da noite estrelada, o encanto do romper da alva? Deus é tão grande que a sua revelação também não pode ser pequena. Ele se revela majestosamente. O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus. Aleluia. Quem pode desvendar os mistérios de uma obra tão fantástica? É impossível, queridos, não perceber as digitais do Criador na bela e tão majestosa obra da sua criação. É impossível não ficar extasiado diante do mistério, desses mares cheios de cardumes, de ondas gigantes que se desfazem, quase que abraçando fraternalmente a terra, se desfazendo na areia branca da praia. É impossível não ver a voz de Deus na brisa refrescante, na chuva que cai, fertilizando a semente no ventre da terra. É impossível não ver Deus. É impossível não ver a voz de Deus no canto dos pássaros, no rosto do próximo, no sorriso de uma criança. É impossível não ver Deus. A revelação de Deus na criação é algo tremendo. Davi, ele estende o entendimento do leitor sobre o papel da revelação geral para o uso de duas imagens. Olha só, ele usa a imagem do noivo e ele usa a imagem do atlético maratonista. Você prestou atenção no texto que fala? Diz aí que o sol é comparado a determinado noivo entrando em sua tenda para reivindicar o seu direito de possuir a noiva. Nós vemos aqui uma direção pré-determinada, não é? Assim como cada manhã o véu da escuridão é deixado para trás, com a promessa gloriosa de Deus de um novo dia, o sol também faz o seu percurso de uma extremidade dos céus até a outra, como um homem forte que não para e que ninguém pode deter, como um maratonista. O salmista ele compara o sol como um maratonista que está determinado a ir de um lugar até o outro, a cumprir o seu traçado. Aleluia. Um bom maratonista, ele se mantém concentrado no objetivo de terminar a corrida que ele começou. Assim como o sol está concentrado em completar o seu percurso, o Criador determinou que ele completasse. Nesse momento o sol está em outro lugar, em outra parte, não é? Aqui ele já se foi, mas nesse momento ele está em outro lugar, cumprindo a sua missão como um pregador itinerante, avisando para as pessoas agora de outro lugar que existe um Criador, alguém muito grande, muito poderoso, alguém incomparável. Aleluias, glória a Deus, aleluia, aleluias. A descrição não termina ali, irmãos, porque o versículo seguinte, versículo 6 aí do capítulo, indica que ninguém pode escapar da influência da glória de Deus na criação. Olha o que diz sobre o sol: e nada se esconde ao seu calor. Quem consegue se esconder do calor?
nada se esconde ao seu favor. Ainda usando a analogia do sol, o salmista enfatiza que todos podem sentir o calor da glória de Deus. Ninguém pode escapulir da influência da glória de Deus. A glória de Deus está em toda parte. A glória de Deus está em todo lugar. Aleluias. De acordo com esse salmo, o papel da revelação geral é alertar a todos os homens acerca da suprema glória do Criador. A natureza, a revelação geral de Deus está todos os dias dizendo: existe um Deus poderoso, um Deus cheio de glória. Mas o versículo 7 ao 14, Davi, agora ele tira os olhos do céu e ele coloca os seus olhos na palavra escrita. Ele deixa a revelação natural e ele começa a exaltar a revelação especial. E ele descreve as excelências da palavra de Deus. Na palavra de Deus, nós vamos ver, nesse texto, nós vamos ver a excelência da palavra de Deus. Versículo 7, Davi ele começa a descrever a excelência da palavra de Deus. E eu queria que você confirmasse se não é verdade, se você não concorda com Davi. Primeiro versículo 7, ele diz que a palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Na palavra de Deus não há erro. Na palavra de Deus não há equívoco. Na palavra de Deus não há engano. A palavra de Deus é completa. As obras humanas, as teorias dos cientistas sofrem alterações, mas a palavra de Deus é perfeita. Ela não pode ser mudada. Ela é imutável. E porque ela é perfeita, o salmista diz: ela restaura. A palavra de Deus é perfeita, ela restaura a alma. As filosofias, por mais profundas que sejam, não podem arrancar a alma do escuro da escravidão. As religiões jamais puderam trazer o homem de volta para Deus. Os esforços, as obras, os méritos, a religiosidade, a penitência não são suficientes para reconciliar o homem com Deus. Mas a palavra de Deus é luz para quem está nas trevas, é remédio para quem está doente. A palavra de Deus é fogo que purifica, é martelo que quebra o coração todo. A palavra de Deus é espada do Espírito. O propósito da palavra de Deus é restaurar a nossa alma. Aleluia. A palavra de Deus é perfeita. Amém. Aleluia. A minha palavra é perfeita, a palavra do homem é perfeita. Por isso, às vezes, quebra a alma do outro, machuca a alma do outro. Mas a palavra de Deus é perfeita e ela restaura a alma. Se a sua alma está ferida, machucada, permita que a palavra de Deus restaure a sua alma. Porque só ela tem esse poder. Amém, irmãos? Glória a Deus. Versículo 7. Ele fala de outra característica da palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Ou seja, o Deus que fala, cumpre. Nenhuma de suas promessas cai por terra. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ela é verdade absoluta. Ela é completa. Ela é libertadora. Aquele que põe nela a sua confiança nunca vai ser confundido. Vivendo numa sociedade que tem relativizado a palavra de Deus. Não é a palavra absoluta, é a palavra dos cientistas, é a palavra de políticos, é a palavra de economistas, é a palavra de homens. E eles estão inclusive relativizando a Bíblia. Não é bem isso que a Bíblia está dizendo que é verdade, mas nós somos o povo da Bíblia ainda. Nós acreditamos na Bíblia e a palavra de Deus é absoluta. A palavra do homem será sempre relativa, mas a palavra de Deus é absoluta. Ela é
E por ser fiel, diz o texto, dá sabedoria aos simples. Que é lindo, irmãos. Ela dá sabedoria aos simples. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Ela torna, a sabedoria do mundo torna um homem arrogante. O conhecimento, diz a Bíblia, ensoberbece. A sabedoria do mundo é terrena, carnal e demoníaca. Ela insulta a Deus e exalta o homem como um ser independente. Ela diviniza o homem e humaniza Deus. Por isso a sabedoria do mundo gera escravidão, gera infelicidade e que vai desaguar na morte. Mas a sabedoria de Deus não é dada aos arrogantes. Deus não dá sabedoria aos arrogantes, mas Deus dá sabedoria aos simples. Essa sabedoria é para aqueles que se despojam da vaidade. O analfabeto pode discernir o sentido da vida. O jovem pode até ser mais sábio que o velho. O fraco pode ser mais forte que o gigante. Porque a sabedoria de Deus, a palavra de Deus é fiel. E ela dá sabedoria ao Senhor. Amém, irmãos? Me permite só fazer uma referência. Nós temos aqui o presbítero Inácio, da sua idade avançada, não é? Quem que não aprende sentado conversando com ele? Algumas vezes eu subi aqui na casa dele, ia sentado, nós conversávamos. Quem que não aprende conversando com esse homem de Deus? E tantos outros homens que às vezes nunca tiveram a oportunidade de frequentar uma universidade. Se puder frequentar, também ajuda. Mas alguns é bom até nem frequentar porque se estraga, não é? Mas é muito bom você poder sentar do lado de alguém simples, mas cheio de sabedoria do céu. Versículo 8 diz: a palavra de Deus também é justa. A palavra de Deus é justa quando revela a Deus a sua majestade, soberania, poder, mas também enfatiza a sua misericórdia. É justa quando fala que o homem é barro, mas também é alvo do imenso amor de Deus. A palavra de Deus é justa quando, aleluia, narra a vida dos santos de Deus sem omitir os seus fracassos. É justa. E por ser justa, o que ela faz? Diz o Salmo: ela alegra o coração. Aleluia. O mundo está marcado e dominado pela tristeza. Vivemos num mundo de tristezas. A tristeza, a ansiedade, o medo, a depressão são marcas dessa sociedade contemporânea. São sonhos que não se realizaram. É o casamento que não aconteceu. É o casamento que acabou. São os filhos que não foram aquilo que esperavam que fosse. É a vida financeira que nunca deslanchou. É a dor de um amor não correspondido. É a angústia de não encontrar uma resposta para a vida na filosofia, na religião, no trabalho, no dinheiro, no prazer, no sucesso. E nesse mar de tristezas, a palavra de Deus alegra o coração. É a alegria que ela dá, independe das circunstâncias. A palavra de Deus é justa e ela alegra o coração. Permita que a palavra de Deus tenha esse efeito na sua vida hoje. Se você está triste por alguma circunstância, permita que a palavra de Deus produza essa alegria em seu coração, porque ela é justa. E por ser justa, ela alegra o coração. Aleluia. Versículo 8, outra qualidade da palavra. O salmista diz: a palavra de Deus é pura. Pura. Tudo que procede de Deus, que é santo, é puro. Ela não somente é pura, mas ela purifica. E por meio dela, né, é por meio dela que o jovem pode guardar
apura o seu caminho. Ela é água que nos lava. Nessa palavra não há nenhum tipo de contaminação. Ela é luz, e onde ela chega, as trevas do engano e do pecado não podem prevalecer. E a Bíblia, o salmista, ele completa: a palavra de Deus é pura, e porque ela é pura, ele diz, ela ilumina os olhos. O diabo é o príncipe das trevas. O pecado gera cegueira. A escuridão é símbolo da ignorância. E sob o mando das trevas, os transgressores planejam e praticam suas abominações mais baixas. É na noite que o homem sai a praticar as coisas mais terríveis. É na escuridão que os homens sem Deus vivem na prática imunda dos seus pecados. É nesse cenário de trevas que então irrompe a luz da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus chega, a luz chega. Nossos olhos são abertos. Aleluia, e nossa alma é liberta. A luz traz conhecimento, a luz traz pureza, a luz traz vida, a luz traz luz, a luz traz claridade. Deus é luz, sua palavra é luz, e ilumina os olhos, mostrando ao indivíduo como ele é, o que ele deve ser, e como deve ser aquilo que ele deve ser. A palavra de Deus mostra. Aleluia. Continuando o versículo 9. A palavra de Deus é límpida, límpida. Ela é límpida em si mesmo, limpa do amor ao pecado. O coração que reina, ela santifica esse coração. A palavra de Deus é límpida pelo seu efeito espiritual, o efeito de consagrar. E por ser límpida, diz o salmista, ela permanece para sempre. Enquanto os governos das nações rejeitam antigas constituições, é confortável saber que o trono de Deus é inabalável, que sua lei é inabalável, a palavra de Deus permanece. As constituições têm que se renovar, não é? No Brasil mesmo, o Congresso constantemente tem feito adendos, tem feito mudanças na Constituição, mas a palavra de Deus ela não muda, ela permanece a mesma. A palavra de Deus é imutável, os conceitos, os postulados, os dogmas, as filosofias humanas passam, mas a palavra de Deus é eterna. Há 30 anos nesse púlpito aqui se pregava a mesma palavra que se prega hoje, e se Jesus não voltar daqui a 30 anos, a mesma palavra vai ser pregada, porque essa palavra não muda. Aleluia. Ela não sofre revisão, ela não se desexualiza, ela jamais fica ultrapassada. A palavra de Deus é sempre atual. Amém. Aleluia. Versículo 9, ele também diz: a palavra de Deus é verdadeira. Não há nenhuma exceção para uma frase isolada, nem para o livro todo. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. E se ela é verdadeira, o que ele diz? Então ela é justa. A palavra de Deus é o manual de justiça. E quase concluindo, o versículo 10, o salmista Davi, ele estava tão embriagado com a palavra de Deus, com a revelação de Deus. Ele diz mais, ele fala do valor da palavra de Deus. O salmista ele afirma que a palavra de Deus vale mais do que as riquezas. O ouro é o símbolo do que é de mais nobre. A maioria dos homens preferem o ouro do que Deus. Mas Davi, ele tinha razão quando ele apontou para o ouro do céu. Eu estou falando de um homem que era muito rico. Davi era um homem muito rico e tinha muito ouro. Mas ele foi ele que disse. Versículo 10, eu vou ler, diz assim: mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino. A palavra de Deus é mais desejável do que o ouro. Aleluia. O valor da palavra
Deus. O ouro é cobiçado pelos homens. Os homens são capazes de sacrificar a sua vida, sua existência por causa do ouro. Mas o verdadeiro ouro, irmãos, é a palavra de Deus. Vale mais do que o ouro. A riqueza, embora dê conforto, ela não oferece paz. Embora ofereça poder, ela não dá descanso para a alma. A riqueza, embora afaste determinadas tristezas da vida, ela não afasta os horrores do inferno. A riqueza do ouro pode lhe dar mais um pouco de conforto entre o berço e a sepultura, mas não lhe garante herança eterna no céu. Aleluia! Conhecer a palavra de Deus é melhor do que ser rico. Se tiver que escolher entre ser rico e conhecer a palavra de Deus, escolha a riqueza de conhecer a palavra. Amém. Aleluia. Devemos ter fome da palavra de Deus e não de ouro. Ser pobre de ouro e rico da palavra de Deus é melhor do que ser rico de ouro e pobre da palavra de Deus. Por amor ao ouro, as pessoas abrem mão do prazer. Por amor ao ouro, os homens, ele põe a vida em perigo. Queridos, nós não devemos estar prontos para fazer o mesmo por amor à palavra de Deus. Há pouco tempo, eu vi uma reportagem falando sobre os homens que foram atrás daquele garimpo, Serra Pelada. Milhões, milhares de homens deram a sua vida, estragaram a sua vida, ficaram doentes, largaram famílias atrás daquele ouro crescido. Inclusive alguns ficaram ricos. Houveram alguns que chegaram a... Teve um que encontrou uma pedra de mais de 20 quilos de ouro. Não sei quantos, parece 26 milhões. Esse homem hoje está pobre de marés. Pobre, na miséria. Mas ele está lá com a esperança de encontrar aquele ouro. Não vale nada aquele ouro. O verdadeiro ouro está aí nas suas mãos. A palavra de Deus. Essa é a verdadeira riqueza. E quantos de nós muitas vezes não damos valor a esse tesouro que nós temos da palavra de Deus? Aleluia. Mas ele diz que a palavra de Deus, além de ter mais valor do que o ouro, ele diz que a palavra de Deus é melhor do que o alimento. O mel é considerado o alimento mais completo, mais delicioso